Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui um breve resumo sobre a aula de hoje do Centro de Mídias, a aula de História dos oitavos anos, tá? Que a aula foi referente à chegada da família real ao Brasil e todos os aspectos que envolvem, no caso, essa chegada, tá? Primeiro aspecto é a questão da família real ter vindo para o Brasil e ela veio no sentido do quê? De fuga. Ela não veio aqui a passeio por uma vontade própria, ela veio fugida de quem? De Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que acabava por estar implementando o primeiro Império Francês. Tudo bem? Pós-Revolução Francesa, tá? Jacobinos, girondinos, tá? Vem Napoleão e começa a expandir a França e querer expandir o espaço francês, ou seja, o seu território por toda a Europa, ou seja, Napoleão queria dominar a Europa e Portugal, Espanha e os outros países não ficariam fora disso, tá? Só que antes de Napoleão chegar a Portugal, Portugal pensou, no caso, a monarquia portuguesa pensou, não posso ficar aqui, porque caso eu fique, eu estou dizendo, olha, vou ser condenado à morte, pois Napoleão não poderia deixar vestígios da monarquia portuguesa. Então, logo, Portugal pensa e a sua monarquia vem para o Brasil, vem para a América, tá? E eles vêm com uma ajuda fundamental, que é a ajuda inglesa. E aí vocês podem perguntar, mas por que os ingleses ajudaram tanto Portugal? Primeiramente, Napoleão é inimigo mortal dos ingleses, tá? Só que, no entanto, para Napoleão chegar à Inglaterra, Napoleão teria que tomar toda a Europa e, mais do que isso, Napoleão teria que ter uma grande frota naval, porque a Inglaterra, naquele período, era o país que mais tinha força militar marítima. Então, de certa forma, era quase que impossível para que Napoleão chegasse e tomasse o reino britânico, tá? Consequência, a Inglaterra pensou o seguinte: enquanto eu puder ajudar alguns aqui na Europa a fugir, a se manter, logo eu vou cansar Napoleão e possivelmente mais para frente eu consigo o retorno dessas monarquias europeias e consequentemente consigo também mais respeito, mais comércio, mais benefícios para mim, Inglaterra. Ou seja, nenhuma ajuda é de graça, tá? Isso a gente viu naquele período, a gente vê até hoje. Consequência, a Inglaterra traz a família real para o Brasil. Família real que desembarca no Rio de Janeiro aproximadamente com 15 mil funcionários, né? Funcionários da alta corte. Então não eram pessoas simples, não eram pessoas que eram simplesmente trabalhadores. Não. Eram pessoas europeias a princípio, que vinham para um mundo que não era moderno, que era a América, no caso o Brasil, e vinham para um local onde não existia a ideia de luxo, não aquele luxo europeu a qual eles eram acostumados. Consequência, a Inglaterra volta, permanece lá e fica, de certa forma, cuidando dos seus interesses. Os portugueses desembarcam aqui e começam a se localizar, a se permanecer, a ficar aqui no Brasil, no caso, no Rio de Janeiro. Ficaram no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro passa por uma transformação muito grande, porque a partir da vinda da família real, a modernização no Brasil começa a acontecer de fato. E isso é um fator muito importante dentre essa matéria, ou seja, a modernização do Brasil, nos seus primeiros passos, se faz através da vinda da família real ao Brasil. E aí vocês podem falar, mas que tipo de modernização? Desde modernização através dos serviços, que é o Banco do Brasil, até mesmo a questão dos Correios, né? Serviço fundamental que existe até hoje. Mais do que isso, as roupas, o luxo, o asfalto, ou seja, a modernidade, as artes, ou seja, há uma transformação cultural no Brasil. Por quê? Porque através da vinda da família real para o Brasil, eles não queriam permanecer, eles queriam permanecer com o mesmo modo de vida que eles tinham lá e não alterar o modo de vida como as pessoas viviam aqui. Por consequência, eles tiveram que alterar muito o modo de vida, principalmente no Rio de Janeiro, local que eles ficaram. Dito isso, houve um aspecto também muito curioso. Como eu havia comentado, mais de 15 mil funcionários vieram. 15 mil funcionários que não aceitariam viver de qualquer forma e não mudavam por qualquer motivo. Consequência, eles ficaram aqui e eles foram sim morar na casa das pessoas mais ricas do Rio de Janeiro.
Aí vocês falam, mas elas foram abrigadas? Não, não. Muitas das pessoas mais ricas do Rio de Janeiro tiveram que sair das suas casas, irem para outro local, para que aí sim essas pessoas pudessem se alojar e ter uma vida digna, digna de um europeu, como eles diziam naquele período, tá? Dito isso, é só uma reflexão sobre a aula de hoje, para que vocês entendam qual foi o motivo da vinda da família real, qual foi o motivo, né, pela modernização do Brasil e quais eram os aspectos que modernizaram aqui no nosso país. Entretanto, vamos só ressaltar uma questão. Os portugueses não gostavam nada da ideia do seu rei sair de lá fugido e vir para o Brasil. Por quê? Pensa o seguinte, é como se hoje o nosso presidente, as forças armadas, ou seja, as grandes pessoas que pudessem defender o nosso país em uma guerra fugissem, fossem embora. Nós, brasileiros, não gostaríamos desse fato, porque as pessoas que estão na liderança saíram. E assim se sentiram os portugueses. No entanto, os portugueses, né, principalmente aqueles mais poderosos, aqueles que faziam parte de uma nobreza aristocrata, pensaram o seguinte: olha, a gente tem que reforçar o rei a retornar. Tá? Até porque o Império de Napoleão não ia durar tanto tempo no sentido de perdurar. Logo, a corte portuguesa começou cada vez mais a se ver pressionada para o seu retorno a Portugal. No entanto, Dom João não queria nem um pouco sair aqui, até porque ele tinha uma vida muito boa aqui no Brasil, ele se familiarizou aqui no Brasil, ele tinha tudo o que ele precisava, tá? E além do mais, ele estava num lugar lindo, que era o Rio de Janeiro, que é lindo até hoje, né? Apesar de todos os seus problemas, aí não vem ao caso agora. Mas esse é o sentido, ou seja, o rei se vê obrigado a voltar por pressão até mesmo dos portugueses que queriam que o seu rei, que é o rei de Portugal e não o rei do Brasil, para que ele retornasse para comandar, no caso, lá, comandar Portugal, porque deu uma impressão de alternância de poder. O Brasil sempre foi a colônia de Portugal. No entanto, quando o rei passa a viver no Brasil, parece que esse jogo meio que vira e os portugueses se sentem inferiores, como se eles não fossem, de certa forma, o colonizador, mas como se eles fossem a colônia. Então, isso é um aspecto fundamental também para que vocês observem nas aulas que vocês estão tendo dentro do Centro de Mídias em referência à família real aqui no Brasil e à chegada dela. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado pelo menos. Desculpe por qualquer falha, erro, tá? No entanto, é tudo muito novo, não só para mim, mas para vocês. É uma forma de tentar alcançar e facilitar a vida de vocês, né? Para que todo mundo saia desse período com o mínimo de aprendizagem possível. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês.